Meus queridos, a essa altura do campeonato, provavelmente você já deve saber que eu preciso, no mínimo, para a construção de uma edificação, antes fazer uma campanha de investigação geotécnica preliminar, onde contemple, no mínimo, os ensaios com SPT, ou a sondagem à percussão SPT. Tudo bem, posso avançar, fazer outros ensaios, CPT, DMT, VST? Posso. Pode ser necessário? Pode. Agora eu preciso saber qual é a programação de furos, quantos furos que eu preciso fazer, até onde vão esses furos. Isso que a gente vai ver nessa aula de agora, acompanhe comigo. Sabe-se que na investigação preliminar, na campanha de investigação geotécnica para qualquer edificação, a sondagem e a percussão com SPT é obrigatória. Como eu disse, tenho ensaios adicionais que podem ser implementados, e a própria norma 6122, que trata do projeto e execução de fundações, ela fala que essa campanha de investigação tem que respeitar a programação de sondagem, programação ela que nós veremos agora, a programação de sondagem estabelecida pela norma NBR 8036, essa é a sondagem de simples reconhecimento de solos, destinados a projetos geotécnicos para a construção de edifícios. E ela deve abranger alguns aspectos. Quanto ao número de furos, primeiro, uma observação importante. O que é considerado nessa norma de sondagem não é a área do terreno e nem a área construída da edificação. O que a gente considera aqui é a área de projeção em planta. Então, como se a gente fosse ver uma vista superior, eu olhasse para aquela edificação e visse essa projeção da edificação dentro do terreno. Então, jamais, e a banca vai querer te enganar, jamais considere o terreno como área de edificação. A gente vai ter a área de projeção da edificação. Jamais considere a área construída, porque aí se ela tiver 10 pavimentos, ela vai ter provavelmente 10 vezes a área de projeção da edificação. Cada um pavimento vai ser contado como área construída. Portanto, aqui o que a gente está falando se aproxima da taxa de ocupação. Quando a gente estuda índice urbanístico, né, a gente lembra que a taxa de ocupação lá, nos índices urbanísticos, é a área de projeção, a projeção aqui do terreno, né, dividido pela área do terreno. Então, a área de projeção da edificação, dividido pela área total do terreno, digamos assim, seria isso a taxa de ocupação. Mais ou menos isso que interessa para a programação de sondagem. E aí, dito isso, de fato, qual é a programação mínima? Qual é o número mínimo de sondagens que eu devo fazer no meu projeto, né, na minha campanha de investigação preliminar? Se tratando de áreas de até 200 metros, nós precisamos de, no mínimo, 2 sondagens. Áreas de até 400 metros, no mínimo, 3 furos de sondagem. De 400 a 1.200, eu considero aqui um furo, né, a cada 200 metros quadrados. Ou seja, eu divido a área por 200 e consigo chegar num número, que esse é o número de furos mínimos estabelecidos pela norma. Entre 1.200 e 1.400, eu vou ter, nos primeiros 1.200, 6 furos, seguindo a regra anterior. Daí para frente, todo acréscimo, a cada acréscimo de 400 metros quadrados, eu adiciono um furo. Portanto, se eu tiver aqui, digamos, 2.000 metros quadrados, 2.000 menos 1.200, sobram 800 metros quadrados. Isso tudo dividido por 400 dá 2. Então, eu vou precisar de 6 furos mais 2 furos. Eu tive 2 acréscimos de 400 metros quadrados. Chegamos nos 2.400 metros, que é o meu limite desta tabela. São áreas muito grandes, lembrando que são áreas de projeção. Então, um terreno desse tamanho não é difícil de ser encontrado, uma área construída desse tamanho não é difícil de ser encontrada, mas uma área de projeção de uma edificação com 2.400 metros quadrados, a gente está falando de algo considerável. Por isso, a própria norma fala, nestes casos, a critério do projetista. Então, quem vai definir, nos casos acima de 2.400 metros quadrados de área de projeção da edificação em planta, é
o próprio projetista. E existe uma dúvida muito grande, inclusive não há passividade sobre esse assunto, quando nós falamos de E nos terrenos com área de projeção, né, nas edificações com área de projeção intermediária. O que eu falo? Quando a gente não consegue achar o número preciso. Eu até coloquei uma referência aqui, Albuquerque e Garcia, de 2020, que no livro deles ele fala o seguinte: esse arredondamento deve ser feito para cima. Então, quando eu faço essa divisão e eu estabeleço 4,2 furos de sondagem, eu então deveria fazer 5 furos de sondagem. Primeiro que isso vai a favor da segurança. E segundo que quanto mais eu investigar o meu subsolo, menos chance eu tenho de incorrer em erros. Mas isso não é pacificado entre as bancas. Algumas bancas consideram que eu só somo um furo quando eu completo os 200 metros quadrados inteiros, ou quando eu completo os 400 metros quadrados inteiros. Então, fica aí essa dúvida. A primeira coisa que a gente vai matar é que nunca vai ser feito somente um furo de sondagem. Acabou. Até 200 metros quadrados é no mínimo 2. Então, por menor que seja a área de projeção de planta, nunca vai ter um furo de sondagem. Você vai levar para lá o material, fazer o ensaio, né, com o tripé, o equipamento, no mínimo 2 furos. E daí para frente agora a gente vai discutir esse segundo parâmetro quando a gente tem frações de área, frações de elementos. A própria norma ela menciona o seguinte: as sondagens devem ser no mínimo, isso aqui é um trecho retirado desta NBR, no mínimo uma para cada 200 metros quadrados de área de projeção em planta, de edifício até 1.200 metros quadrados de área. Perfeito. Entre 1.200 e 1.400, ou 2.400, deve-se fazer uma sondagem para cada 400 metros quadrados que excederem os 1.200. Acima de 2.400, o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Entretanto, em qualquer circunstância, o número mínimo de sondagem deve ser de 2 para a projeção em planta de até 200 metros quadrados, 3 para entre 200 e 400, ou seja, até 400 metros quadrados, eu, no mínimo, estou obrigado a fazer 3 furos. Olha, ela não diz, ela diz a cada 400 metros quadrados que excederem. Ela diz a cada 200 metros quadrados de área. Posso entender como inteiros? Posso, mas fez questão da banca. Ela só considera um furo a mais. Quando eu tiver 200 metros quadrados inteiros, segue o raciocínio da banca. Fez o raciocínio da banca, fez questão da banca. Ela considera que eu arredondo para cima quando eu tenho números fracionados. Então aqui, quando eu tenho aí na divisão, ao invés de 600 metros quadrados, eu tenho 700. Então, para 600 metros quadrados, seriam 3 furos. Para 700, tem banca que faz o arredondamento, pede 4 furos. Tem banca que considera que não atingimos os próximos 200 metros quadrados. Por isso, para 700 metros seriam somente 3 furos. O que eu falo para vocês? Se você nunca fez questão da banca, você não sabe o que ela considera, arredonde, nos casos de dúvida, para cima. Primeiro que você tem essa referência para utilizar como base. E segundo, a própria norma já faz isso. Veja o seguinte: ora, se eu tenho até 200 metros, eu uso 2 furos. Se eu tenho até 400 metros, eu uso 3 furos. Se eu, em todos os casos, falo que até 1.200 metros quadrados eu tenho que considerar 200 por área, então eu estou falando que entre 400 e 1.200, eu vou ter um furo para cada 200 metros quadrados de área. Agora, perceba o seguinte: se eu tiver 500 metros quadrados, e eu utilizar eu estou aonde? 500 metros quadrados, eu estou aqui. Eu utilizo, a cada 200 metros quadrados, eu faço um furo. 500 dividido por 200 vai dar 2,5. Se a banca arredonda para baixo, ela vai falar que eu preciso fazer o quê? Numa área de 500 metros quadrados, se a banca me arredonda para baixo, ela vai falar que eu preciso fazer 2 furos. Ora, mas a própria norma me fala que até 400 metros quadrados é no mínimo 3 furos. Então não tem como se falar em fazer 2 furos com 500 metros quadrados. Isso seria um absurdo. E você estaria respeitando o texto da norma. Então entende-se que, em todos os casos, arredonda-se para cima. Imagina que eu tenho 401 metros quadrados. Eu não posso dividir por 200 e dizer que eu vou fazer 2 furos. Acima de 400, meu amigo, já é 3 furos. E assim por diante. Então, não tenho dúvidas, arredonde para cima nos casos fracionados.
Agora sobre a localização dos meus furos. Falei sobre o número, agora eu falo onde eles devem estar localizados. É óbvio, meu querido, dentro do projeto, da onde ela vai ser identificada. Se eu tenho um terreno gigantesco e uma área pequena para construir a edificação, óbvio que ela tem que ser ali. De preferência, se eu já tenho o projeto da edificação pronto, eu vou pegar os pilares mais carregados e vou distribuir de uma maneira inteligente que eu consiga mapear esse terreno. Então aqui a própria norma me fala, olha, o número e a localização vão depender das características da edificação e das condições geotécnicas do subsolo para fornecer no conjunto um quadro, um cenário cada vez mais próximos da realidade, mostrando as camadas do subsolo. Então, inteligentemente, eu vou respeitar os números, o número mínimo, e locar a minha edificação. Agora, você me pergunta, Venturim, eu ainda não tenho a planta desenvolvida e eu preciso partir de algum lugar. Eu estou querendo andar com o projeto da edificação em paralelo com o projeto de fundações para minha obra não atrasar, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, quando a planta não for desenvolvida, eu vou fazer no mínimo 3 sondagens. Então, mesmo sua edificação seja pequena, esquece. Não tem essa chance de até 200 metros quadrados fazer 2 furos. É no mínimo 3. Outra coisa, a distância máxima entre as sondagens é de 100 metros. Então, eu posso ter, por exemplo, um terreno muito grande, que eu não tenha a planta, e que eu não consiga fazer 3 sondagens só. Por quê? Porque se eu fizer só 3, eu vou distribuir elas ali dentro, mas a distância entre elas vai dar mais de 100 metros. Então, ora você pode estar limitado pelo fator mínimo que é 3, ora você pode estar limitado pelo fator mínimo que é a distância de 100 metros entre elas. Lembrando que sempre que a gente tiver ali mais de 3, o ideal, na verdade, é não alinhar, né? 3 ou mais estacas, você coloca todas no alinhamento, você tem grandes chances, ou pelo menos corre o risco, de não determinar, não desenhar bem o perfil do seu subsolo. Esse mapeamento pode ficar prejudicado. Falei sobre o número, falei sobre a localização e agora vamos falar sobre a profundidade de sondagem. Em regra, a profundidade de sondagem ela se estende até onde o acréscimo de tensão, ou seja, não é a tensão do solo. O solo, qualquer ponto do solo já está sob nível de tensão. Por quê? Porque já existe solo acima dele. Eu estou falando sobre o acréscimo de tensão causado pela edificação, preste atenção. Até onde esse acréscimo for menor ali que 10% da pressão geostática efetiva. Que é o que a gente entende mais ou menos sobre a abrangência do bulbo de tensões. A gente fala que o bulbo de tensões, se você não viu, se não lembra, volte na aula que nós falamos sobre isso, mas ele abrange ali praticamente 90% do acréscimo de tensão. Então é claro, a gente não tem um bulbo de tensão infinito para abranger 100% do acréscimo de tensão, limita-se ali na faixa de 10%. E aqui a profundidade vai até onde a carga da minha estrutura acrescentaria no meu solo somente ali menos de 10% de acréscimo de tensão devido à minha estrutura. Então eu vou até uma profundidade X, tal que esse acréscimo de tensão causado pela minha estrutura seja menor a 10% da tensão efetiva que aquele ponto já tem, que aquele ponto já experimentou ao longo de sua vida. É óbvio que isso é regra, estou falando de regra. Se tem regra, tem exceção. E na exceção, fundações importantes, solo com aquelas camadas de baixa resistência. É óbvio, gente, aqui eu vou precisar investir um pouco mais, vou precisar aprofundar mais a minha sondagem para entender melhor o perfil do subsolo, inclusive porque pode ser necessário estacas de grande profundidade. Em qualquer caso, nesses casos ou em qualquer caso, disse que pelo menos aí, em casos especiais, 5 metros quadrados é um bom número. A norma estabelece que nesses casos aqui de fundações importantes com camadas ou solo com camadas de baixa resistência, pelo menos 5 metros eu preciso investigar. Agora, é de praxe também que nenhuma sondagem tem aí menos de 5 metros. Lembrando que a tensão efetiva, para quem não recorda, está aqui, tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão ou pressão neutra, que é a pressão causada pela água ali que abrange os nossos poros. Dito isso, algumas observações importantes sobre profundidade de sondagem. Primeira delas, em corpos de fundações isolados e muito espaçados entre si, o que seria esse corpos de fundações conjuntos ali, né? Provavelmente várias estacas
no mesmo bloco de coroamento, são corpos de fundações, e se eles estiverem muito espaçados entre si, a profundidade a ser explorada deve considerar algumas coisas simultaneamente. A menor dimensão deles, a profundidade desses elementos e a própria pressão estimada. Uma observação sobre profundidade de sondagens, critérios que a gente deve observar. Outros critérios, agora critérios gerais de parada. Quando atingir a camada de solo com compacidade ou consistência elevada e as condições geológicas locais mostrarem que não há ou não haver possibilidade de se atingir camadas menos consistentes ou compactas, pode-se parar a sondagem. Beleza. Então eu atingi uma camada arenosa com uma compacidade alta, uma camada argilosa de alta consistência, uma argila rija, consistência elevada. Se eu conseguir ver que geologicamente não há possibilidade de terem camadas abaixo menos consistentes, posso parar minha sondagem. Uma outra possibilidade de se parar a sondagem é quando a gente atinge rocha ou camada impenetrável à percussão. Se a gente faz ali, quem que faz o ensaio? Que ensaio é esse de percussão? Nosso ensaio é SPT. Se eu tenho ali uma camada de rocha impenetrável no ensaio de SPT, eu posso interromper a minha sondagem. Eu posso interromper uma sondagem quando a gente fala de programação de sondagem. Cuidado, existem critérios de parada específicos deste ensaio de SPT. Esses critérios de parada são da programação de sondagem. Tudo isso que a gente falou aqui diz respeito à NBR de programação de sondagem. A norma de ensaio de SPT, que é a NBR 6494, ela vai trazer critérios objetivos de quando eu devo parar este ensaio aqui. Lembrando que, apesar de mencionar aqui impenetrável a percussão, quando a gente fala de programação de sondagem, vem na cabeça de vocês aí provavelmente, então quantos furos de SPT eu vou fazer? Quantos ensaios de SPT eu vou fazer? O mínimo é que eu faça um ensaio de SPT, mas eu posso fazer ensaios mais robustos, ensaios mais sofisticados. Então, eu posso fazer ensaios, por exemplo, o ensaio de cone, o ensaio de SPT-T, que é um ensaio que a gente vai ver que tem ainda o torque, né, a resistência ao cisalhamento ali do solo, o atrito lateral. Então, eu posso fazer ensaios mais sofisticados, mas no mínimo, eu sei que eu tenho que fazer ensaio de SPT na quantidade e na distribuição estabelecidas por essa norma e com a profundidade estabelecidas aqui também. Este é o mínimo exigido, tá ok? Espero que vocês tenham entendido e bora agora resolver algumas questões sobre isso que a gente acabou de ver aqui.